Meus amigos, mais um ministro do STF metido aí numa grande problemática. Recentemente, em um dos dias do encontro da União Nacional dos Estudantes, que é, vamos dizer a verdade, massivamente composta, a Uni sempre foi assim, por décadas, por pessoas, por estudantes que têm aí uma visão de mundo mais alinhada com a esquerda. O Luiz Roberto Barroso aceitou este convite para ir falar num congresso da Uni. E lá foi, acompanhando o Luiz Roberto Barroso, nada mais nada menos do que o Flávio Dino, o grande ministro da Justiça. E foi também este deputado do PCdoB, o Orlando Silva, que é o relator da Lei da Mordaça, do projeto de lei que visa aí diminuir a liberdade de expressão nas redes sociais, o tal do PL 2630. Este trio, parada dura, foi lá palestrar neste evento da Uni. Luiz Roberto Barroso, já quando entrava neste recinto, recebeu vaias de estudantes ligados ao PCdoB, portanto, elementos de esquerda. No entanto, quando ele foi contrariado por meio dessas vaias, o Luiz Roberto Barroso, já na chegada, já chamou todos aqueles sujeitos de esquerda, imaginem vocês, de bolsonaristas. Pois bem, quando lhe é dada a palavra, portanto, o Luiz Roberto Barroso, num tom e vamos dizer, numa expressão facial, corporal, todo um trabalho vocal e o conteúdo, principalmente, de um verdadeiro candidato. Parece aqui um candidato a prefeito, a vereador, a deputado, um candidato, alguém que está disputando algum cargo eleitoral, a verve dele. Ele toma da palavra e diz para todos ali. E ainda bem que hoje tem os celulares para registrar. E ele diz, nós, preste atenção ao pronome, a primeira pessoa do plural, ele disse, nós derrotamos os bolsonaristas. Meus amigos, independente da visão de mundo ou de preferência político-partidária, notem comigo a gravidade de um membro da magistratura brasileira, ou seja, de um juiz, porque o ministro da Suprema Corte, do STF, é nada mais, nada menos do que um juiz, mas é um juiz da alta cúpula do judiciário brasileiro, o Luiz Roberto Barroso, um juiz, indo contra todas as exigências legais e constitucionais que se impõem sobre um juiz, de que o juiz deve ser imparcial, de que o juiz ele não pode ter atividades políticas partidárias, ele não pode falar fora dos autos, ele não é parte, ele deve ser um árbitro imparcial, deve agir sobretudo no direito brasileiro quando é estimulado, provocado, quando alguma parte bate à sua porta no judiciário. E o Luiz Roberto Barroso assumiu uma postura e fez uma confissão. Ele disse, nós derrotamos os bolsonaristas. Ô ministro, o que a população quer saber, vários setores da população, desde o dia que o senhor proferiu essa frase, é qual foi a sua contribuição, então, para derrotar os bolsonaristas? O senhor agiu enquanto ministro, enquanto juiz, enquanto servidor público, para derrotar um lado? O senhor quebrou o equilíbrio que devia haver entre as partes? O senhor prevaricou? O senhor cometeu um ilícito eleitoral, um ilícito criminal, um ilícito administrativo, um ilícito civil, tudo isso junto? Que mal feito, se é que houve, que mal feito o senhor proferiu? Que mal feito o senhor realizou, então, para ter tido, então, essa postura ativa nisto que o senhor próprio saiu da sua boca e disse que nós, ou seja, o senhor e mais outros, agiram ativamente para derrotar um dos lados da sociedade. É um escândalo, é uma confissão de crime de responsabilidade do senhor Luiz Roberto Barroso. Para mim, com esta confissão, que deve ser investigada e apurada dentro de um processo de impeachment, estes fatos confessados por ele mesmo, que merecem ser aprofundados dentro de um processo de impeachment, é urgente, a oposição já disse que irá fazê-lo, é urgente que a oposição e o povo brasileiro
pressione pela abertura de um processo de impeachment pela prática de crime de responsabilidade deste ministro do STF. Ele praticou, sim, as hipóteses, a terceira, quarta e quinta hipótese de crime de responsabilidade de ministro do Supremo, previsto no artigo 39 da velha lei da velha lei 1079 de 1950, que é a lei de impeachment. O ministro, confessando isso, praticou das 5 hipóteses de crime de responsabilidade, pelo menos 3. E é preciso que, até para que ele possa se defender, até que para no final de um processo de impeachment ele possa restabelecer a verdade e não sofrer punição nenhuma, mas também o contrário. É preciso que haja este processo de impeachment para se restabelecer a verdade dos fatos. E se de fato, como ele confessou, agora está tentando se explicar o inexplicável, a emenda está pior do que o soneto, mas se de fato, dentro de um processo de impeachment, se comprovar que Sua Excelência, o ministro Barroso, praticou crime de responsabilidade, urge, é questão de lídima justiça, de cristalina justiça, que se retire esse ministro de suas funções. Isto é de um mau exemplo. O guardião da Constituição, ele é um guardião da Constituição, enquanto é um dos 11 ministros da Suprema Corte Constitucional. Isto é um mau exemplo terrível para toda a sociedade e para todos aqueles que neste momento estão entrando na magistratura, que já estão na magistratura enquanto juízes e juízes. E, em última instância, quem tem o maior prejuízo com isso? Cada um de nós. Eu, você, o outro jurisdicionado, aquele que bate a porta do judiciário, porque este mau exemplo faz com que se multipliquem maus exemplos por toda a nacionalidade, por todas as comarcas. Impeachment já do senhor Luiz Roberto Barroso.